Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus nesta manhã. Números capítulo 9, do versículo 20 em diante. Do 20 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. E era que, quando a nuvem, poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Pode abaixar a música mais um pouquinho, por favor, bem baixinho. Verso 21, porém era que, quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Pai, nesta manhã, fala aos nossos corações, continuamos congregados nas nossas casas, como o Senhor assim determinou por um tempo. Mas isso não muda o nosso caráter de igreja, de povo sobrenatural, de família de Deus. Pai, estamos agora neste exato momento, estamos todos conectados pela Tua Palavra. E nós vamos nos alimentar dela, nós seremos impactados agora pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, esse texto do capítulo de Números 9, ele trata do comportamento da glória de Deus quando ela veio sobre o povo de Israel, ou sobre o tabernáculo, após a consagração do tabernáculo, a glória de Deus veio e se instalou sobre o tabernáculo. E a glória de Deus, ela agia como se fosse uma entidade em si mesma, tá? A glória tinha comportamento próprio, porque a glória de Deus não é outra coisa senão o brilho da presença de Deus, tá? Então, se eu pegar uma lâmpada e acender, como tem lâmpadas acesas aqui, a glória dessa lâmpada que está na minha frente é o brilho dela. Se eu apagá-la, ela continua no mesmo lugar, mas eu não consigo ver o brilho dela, eu não consigo ver a glória dela. Então, muitas vezes Deus está presente no lugar, Ele está presente na verdade sempre, porque Ele é onipresente, Ele está presente sempre em todos os lugares, mas eu falo numa linguagem para te ajudar a entender o que eu quero dizer ou aonde eu quero chegar. Muitas vezes Ele está presente no culto, a gente começa o culto, Deus está ali presente. Isso não significa que a sua presença esteja brilhando. Isso não significa que a glória dele esteja ali, esteja manifestada ali. Alguns chamam de presença manifesta. A diferença entre presença manifesta e a onipresença divina. Ele está em todos os lugares do universo, ele está em todos os lugares do planeta Terra, ele está em lugares bons, ele está em lugares ruins, e não há como ele se ausentar, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Portanto, há uma diferença de Deus estar presente em todos os lugares e da sua presença brilhar em alguns lugares. A glória de Deus é o brilho da sua presença. E Israel experimentou isso de uma forma muito especial, quando eles viram pela primeira vez, logo depois da construção do tabernáculo, eles tinham visto o poder de Deus, que é diferente da glória de Deus. O poder de Deus é a força do seu braço. É quando ele move o seu braço em relação a alguma coisa, o que quer que ele queira fazer.
O poder de Deus está contido na força do seu braço e na força da sua palavra. Então, quando ele diz alguma coisa, ou quando ele move em relação a alguma coisa, o seu poder é revelado. E é um poder ilimitado, que não tem limites. Esse poder é capaz de fazer qualquer coisa, de realizar qualquer coisa. Então, o povo de Israel já havia conhecido o poder de Deus. Porque o que provocou as pragas no Egito foi o poder de Deus. Ele resolveu mostrar a força do seu braço, enviando 10 pragas sobre o Egito, para forçar Faraó a libertar os seus filhos, os filhos de Israel. Mas a glória dele ainda não havia sido revelada. A glória dele foi revelada depois, olha bem, depois de um processo que ele mesmo orientou. Ele deu uma visão a Moisés no monte. Moisés já conhecia a glória. Moisés já havia experimentado a glória. Embora o povo de Israel tivesse apenas conhecido o poder. E aí Deus deu orientações para Moisés, dizendo: você vai fazer um tabernáculo. Você vai fazer com essas medidas. Você vai fazer com esses objetos, com esses tecidos, com isso, com isso, com isso e com isso. Tem que ser assim, viu, Moisés? E o escritor aos Hebreus chega a ponto de dizer, né, que Deus disse: faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o que acontece? Moisés, ao obedecer a Deus, ele desencadeou um processo. Então agora aqui eu vou desacelerar, porque eu quero que vocês entendam algo, tá? No momento em que Deus falou com Moisés lá no monte, dizendo: Moisés, faça um tabernáculo. Essas medidas, esses objetos, esse material. Ok? Moisés ainda não sabia, mas o que Deus já tinha em mente era a manifestação da sua glória. Já estava na mente de Deus isso. Eu vou manifestar a minha glória na terra. Eu escolhi esse povo, eu escolhi esta nação, eu escolhi esse momento e eu vou manifestar a minha glória na terra. Mas Deus não falou para Moisés: Moisés, constrói esse tabernáculo porque eu vou manifestar a minha glória na terra. Deus apenas mandou ele construir o tabernáculo e deu para ele as medidas, o material e os detalhes, inclusive as pessoas que deveriam trabalhar na confecção daquele tabernáculo. Estão entendendo? O que acontece? Durante um período em que as pessoas começaram a trabalhar mesmo, gente, suar debaixo do sol, serrando madeira, as mulheres, gente, confeccionando cortinas, os ourives, os artesãos que mexiam com ouro, de repente derretendo o ouro, lidando com fornalhas. O que tem de glória nisso? Nada. Tem a suadeira, tem a dificuldade, tem aperto, tem, sabe, sol causticante. E se você chegasse, escute bem, se você chegasse para aquelas pessoas que estavam lá no deserto derretendo ouro, costurando cortinas. Uma das cortinas, por exemplo, do tabernáculo era de pele de texugo. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, quantos texugos esse povo teve que caçar no deserto. Texugo é um bichinho desse tamanhozinho assim, ó. Ele cresce mais ou menos desse tamanho assim. Quantos texugos esse povo teve que caçar no deserto para fazer uma cortina com cerca de, acho que 25 ou 30 metros de comprimento. Imagina esse pessoal montando armadilhas pelo deserto para poder caçar texugo. Então, esse processo não revelava a glória. O processo não revelava a glória. A glória se manifestaria no final do processo. Gente, ouça o que eu estou dizendo, porque eu sei exatamente quando eu estou sendo profético. Exatamente. Então ouça aqui o que eu estou dizendo, porque isso pode salvar muita gente. Talvez isso salve o processo de Deus na sua vida, o que eu vou dizer agora. Escute bem. Algumas pessoas abortam a manifestação da glória de Deus na vida dele porque não consegue passar pelo processo.
não consegue levar o processo até o final. Ah, mas Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo, Deus falou que ia fazer assim, que ia fazer assado. Deus disse não sei quando lá atrás que Ele ia me usar nesta área, naquela área, e ainda não aconteceu. É porque o processo ainda não terminou. Esse momento, talvez o momento do seu processo, não é o momento da glória aparecer. Agora talvez é o momento da fornalha, o momento do sol causticante do deserto, o momento de você sair correndo de um lado para o outro atrás de texugos. Talvez seja o momento de costurar cortinas. Escute bem o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo um momento agora especial. O momento que nós estamos vivendo é um momento especial. Mas esse momento especial, ele está acontecendo, ele começou a acontecer, porque eu, você e tantos outros passaram por um processo divino, para chegar ao ponto que chegamos. E alguns estão passando por processos pessoais. Deus tem um plano na sua vida, e Ele está conduzindo a sua vida através de um processo, para chegar a revelar a sua glória sobre a tua vida. E quando chega esse momento, aí sim, é um momento glorioso. Valeu todo aquilo que eu falei na lição hoje, né, para os que participaram da lição da escola dominical. No final da vida de Abraão, abençoado, cheio de favor, um monte de gente ao seu redor, aquela história toda. Ele deve ter olhado assim e falado, valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena o preço pago, valeu a pena. E aí nós chegamos nesse texto que nós lemos, onde a gente já vê, olha bem, a glória de Deus não só presente, mas a glória de Deus interferindo na rotina da vida do povo. Chegou um ponto do povo passar a viver, as ações, as atitudes do povo passava a ser monitorada ou dirigida pela manifestação da glória de Deus. O texto diz aqui que o povo está viajando pelo deserto, viajando, seguindo a nuvem da glória. De repente a nuvem parava. Não era o povo que parava e a nuvem então parava. Era a nuvem que parava. Era a nuvem da glória que parava. Quando a nuvem da glória parava, Deus não dizia nada, não havia vozes do céu, nada. Apenas a glória parava. Quando a glória parava, eles sabiam, é hora de parar. Então eles iam lá, montavam o equipamento. Montavam o tabernáculo, montavam as tendas, montavam tudo. E a glória ficava ali pairando. De repente, e o texto diz que podia ser de dia ou de noite. Isso é muito interessante, porque a glória transmutava. De dia era nuvem, à noite ela tinha aparência de fogo. E ela não tinha hora para se mover, ela se movia de dia ou de noite. E aí eu fico imaginando, tinha sempre os guardas, né? 3 horas da manhã, a nuvem começava a se mover. E aí eles tinham umas trombetas, umas trombetas de prata, usadas para isso. Quando eles percebiam o movimento, eles tocavam a trombeta, fosse que hora fosse. Podia ser 2 horas da tarde, podia ser 3 horas da manhã, a glória começava a se mover. Opa, a glória está se movendo. Tinha que desmontar tudo e sair andando em direção ao rumo que a glória estabelecia, a glória de Deus estabelecia. O que é a glória de Deus novamente? É o brilho da sua presença. Escute bem, só tem uma coisa melhor do que a presença de Deus. É quando ela brilha. Melhor do que a presença de Deus é só a presença de Deus brilhando no nosso meio. Tem nada melhor do que isso. E aí o que acontece? Eu citei para vocês, eu não vou ler aqui agora por uma questão de tempo, eu quero mostrar para vocês um trechinho de um vídeo que eu quero compartilhar algo com vocês. Eu quero deixar isso registrado em vídeo, por isso que eu quero compartilhar dessa forma. Antigamente eram os escribas, né? As pessoas falavam, os escribas escreviam. É assim que a gente tem os relatos, né? Hoje não precisa mais, está tudo digital, tudo gravado, tudo, né? Não tem como depois negar que falou, que não falou, né? Está tudo registrado. Então hoje os escribas são digitais, né? Está ali o escriba Julian, está ali gravando tudo, né?
Deus mostrou para Ezequiel uma visão do futuro, quando a glória de Deus vai tomar toda a terra. Isso vai acontecer por ocasião do milênio, do último milênio. Mas o curioso é que Deus mostrou para Ezequiel a sua presença, a sua glória invadindo a terra em forma de um rio, tipificado por um rio. E aí Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, tá vendo aquelas águas saindo ali do altar? Tô vendo, vai lá e mede aquelas águas. Aí Ezequiel foi lá medir, diz ele que as águas davam pelo tornozelo, que assim, tá? Altura do torno... Não, aqui é tornozelo, é. Às vezes eu confundo com cotovelo. Ezequiel foi lá, pegou uma cana, uma vara de medir, mediu, a coisa batia aqui no tornozelo, tá? Falou: Senhor, tá batendo no tornozelo. Ok, vai 1000 estádios. Anda aí uns metros aí, umas milhas aí, mede de novo. Aí Ezequiel foi lá, mediu, a água já estava batendo pela canela. Vai de novo, mede outra vez. Está batendo na coxa, Senhor. Anda mais um pouco e mede de novo. Senhor, está batendo pela cintura. Continua medindo, Ezequiel. Senhor, a água está batendo agora no peito. Continua medindo. Aí chega um ponto que ele diz assim: e eram águas tão profundas que não se podia transpor. O que esse texto está nos ensinando? Olha bem, gente, a gente só erra se quiser. Nós temos todo o cardápio de Deus nas Escrituras. A gente só perde o bonde se quiser. O que Deus está nos ensinando? Deus está nos ensinando que Ele nunca faz nada de uma vez só, porque nós não damos conta de que as coisas sejam de uma única vez. Nós somos pessoas, nós precisamos do processo. Ou seja, o processo não é por causa de Deus, o processo é por nossa causa. Então, a presença de Deus que vai tomar a terra, ela não começa com água pelo tampo da cabeça. Meu Deus, começou, eu já estou morrendo afogado. Não, não é assim. Razão do porquê muitos perdem o processo. Deus diz: eu vou fazer algo grande, hein? Aí de repente Deus começa a merejar uma água. Lembra daquela visão que eu tive um tempo atrás na igreja, que eu via uma água subindo dentro do templo, eu via uma água subindo, e ela começava, e era exatamente o que eu estou dizendo aqui, ela começava toda por igual, dentro de todo o templo, toda por igual, e ela começava como que brotar do chão, e ela ia subindo bem lentamente, aquela água ia subindo, mas ela começava brotando do chão. Mais ou menos parecido com a situação de Ezequiel. Começa pelo tornozelo. Gente, é a história da nuvem do tamanho da mão de um homem. Se Elias não conhecesse a Deus, depois de 7 vezes que o seu moço tivesse ido lá e voltado, na 7ª vez, falei: e agora? Para não dizer que não tem nada, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Se Elias não conhecesse a Deus, ele diria: meu Deus do céu, e agora como é que eu vou fazer? Eu falei para o rei que ia chover. Senhor, poxa Senhor, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor falou que ia me usar, o Senhor isso, o Senhor aquilo, o Senhor esqueceu de mim. Outra coisa, Senhor, o Senhor prometeu um temporal. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem mal serve para gotejar na minha cabeça. E eu profetizei um temporal, Senhor. Como é que o Senhor me manda uma nuvem do tamanho de uma mão? Vocês estão entendendo? Quem não conhece a Deus não entende como Deus começa a fazer coisas grandes. Deus começa a fazer coisas grandes de forma discreta. Ele é discreto, ele começa de forma discreta. Porque nós precisamos que comece assim. Ele está pronto para tudo. E disse Deus: haja luz. Pum, luz pronta. E disse Deus: haja luminares. Pum, sol, estrela, galáxia, tudo pronto. Ele não tem problema com isso. Nós é que temos problema com isso. Nós é que temos problema com a instantaneidade das coisas. Nós não estamos prontos para a instantaneidade.
Nós não estamos prontos para o que é instantâneo. Nós precisamos de um processo para ser preparado para chegar no produto final, no resultado final daquilo que Deus prometeu fazer. E assim foi Israel, assim foi ao longo da história, assim foi no tempo de Jesus. Olha bem, o escritor aos Hebreus, coloca para mim aí Hebreus capítulo 1, por gentileza, no início do capítulo. Olha bem, para você entender como que isso é sério. Porque quando algo se cumpre em relação a Jesus, é porque é muito sério. Tá? Os teólogos costumam dizer o seguinte: se você quiser saber se algo é muito sério na Bíblia, procure aquilo no ministério de Jesus. Se aquilo estiver no ministério de Jesus, é porque aquilo é muito sério. Tá? Então olha bem o que diz Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade na altura. Olha bem o que diz o verso, que verso é esse? 3. 3. Olha bem, o qual, sendo o resplendor da sua glória. O que eu acabei de explicar a respeito da glória de Deus? A glória de Deus é o quê? É o brilho da sua presença. Isso é a glória de Deus. Quando a sua presença brilha, o que a gente vê é a glória dele. Tá? Olha o que o texto está dizendo. Sendo ele, Jesus, o brilho, o resplendor da sua glória. Ou seja, Jesus era a expressão máxima da glória de Deus. Por isso que ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Agora, como que chegou a esse ponto? Não, eu já sei, pastor. Jesus nasceu, já nasceu grande, já nasceu brilhando, já nasceu fazendo milagres. Não foi assim? Jesus nasceu numa manjedoura e já nasceu grande operando milagres. Foi ou não foi? Não, como é que foi? Nasceu pequenininho, tamanho do meu netinho lá de dias, um mês e pouco. Nasceu pequenininho, chorava, mamava, pequeno. Foi crescendo gradativamente até chegar a ser adulto. Até os 30 anos de idade, não fez nenhum milagre, não operou nada extraordinário, não andou sobre água nenhuma até os 30 anos de idade. Não deu ordem nenhuma a vento, a tempestade, nada, não multiplicou o pão de ninguém. Até os 30 anos de idade, ele viveu uma vida basicamente normal, exceto pela ausência de pecado. Mas quando chegou na idade certa, quando atingiu a maturidade, desencadeou, começou um processo que não teve mais volta. Milagres extraordinários, a glória começou a brilhar nele. A presença de Deus começou a brilhar nele, a ponto dele dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. Será que vocês estão entendendo nesta manhã, meu Deus, o que eu estou tentando dizer? Deus tem caminhos que nós desconhecemos, né? Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Pode colocar aí para mim, por favor. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está dizendo, gente? Vamos traduzir isso aqui em humanês? Traduzir isso aqui em humanês, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, eu não penso como vocês, e eu não ajo como vocês agiriam. Eu tenho a minha própria forma de pensar, e eu tenho a minha própria forma de agir, e ela difere da de vocês. De novo, vamos para o ministério de Jesus.
Jesus vem, nasce aonde? Numa estrebaria, dentro de uma manjedoura. O palácio estava lá, mas ele nasceu para ser rei, então nasce no palácio. Na nossa cabeça seria assim, tem que nascer no palácio. Ou então não, nasceu para salvar o mundo, então nascer lá no Sinédrio, na casa do sumo sacerdote. Não, vai nascer numa noite qualquer, lá na obscuridade em Belém, numa manjedoura. É isso que Deus está dizendo, o meu caminho não é o seu. No dia que a história mudaria para sempre, Deus ignorou completamente a estrutura religiosa da época. Ele ignorou. Tem uma palavra em inglês que é difícil traduzir para o português, que é a palavra bypass, que é cortar a volta. Deus cortou volta. He bypassed religion. Ele cortou volta, ele ignorou completamente os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele ignorou completamente, se é que havia algum profeta, ele ignorou completamente. E isso já era para servir para nós de alerta, que Deus pensa diferente. Deus tem a sua própria forma de pensar e de agir, e é diferente da nossa. E se a gente não entender isso, a gente perde momentos na história, quando Deus decide fazer coisas que vão mudar as nossas vidas. Sabe quando Deus decide fazer coisas que aquilo vai mudar completamente a nossa forma de agir, de pensar e de viver? Por isso muita gente perde quando Deus faz coisas grandes. Porque eles estão sempre esperando lantejoulas e paetês e fogos de artifício. E Deus está fazendo algo em silêncio, num cantinho qualquer, num lugar qualquer, que ninguém valoriza, ninguém dá nada por aquilo. E ele começa a fazer algo ali que vai mudar para sempre a história da raça humana. Um bom exemplo é o avivamento da Rua Azusa, que eu falo tantas vezes aqui. Começou numa casa, eu estive lá nessa casa. Hoje é um patrimônio cristão, um ministério comprou e protegeu para não... Porque tinha os construtores, os ávidos por dinheiro, né? E lucro, já queriam comprar o local, demolir e construir um prédio. Não, isso aqui vai ficar aqui guardado, porque uma casa onde Deus começou o maior avivamento do século, que deu origem a todas as igrejas pentecostais conhecidas hoje no mundo. O avivamento da Rua Azusa começou na sala de uma casa com 9 pessoas. E quando Deus começou esse grande mover do seu espírito, tinha igrejas grandes, denominações, tinha uma série de coisas acontecendo na época. Deus fez exatamente como na época do nascimento de Jesus. Jesus ignorou a todos. Ignorou a todos. Deus literalmente bypassed everybody. Ele ignorou, ele cortou voltas. Foi lá numa casazinha, numa rua chamada Bonnie Brae, está lá até hoje na Califórnia, até hoje em Los Angeles. Bonnie Brae House. E lá havia um grupo de negros em plena segregação racial. Um grupo de negros orando numa sala. 9 pessoas. 9 de novo. E ele entrou naquela sala com o seu espírito, encheu todos eles do espírito e começou um mover que ia ficar na história para sempre, a ponto de eu estar falando dele ainda 100 e poucos anos depois. Vocês estão ouvindo, gente, o que eu estou explicando? Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Por que eu estou falando tudo isso? Solta o vídeo aí que logo em seguida eu quero, então, dar sequência ao que eu quero dizer. Evans Moore, que morava na casa da frente, começou a falar em línguas. Jeannie não sabia tocar piano, mas preenchida com o espírito, ela tocava lindamente. E com uma linda voz, incrivelmente cantou em 6 línguas estrangeiras, com interpretação. Esses dons de línguas, de cantar e tocar, continuaram até o fim de sua vida. Aquele piano está na casa de Bonnie Brae até hoje. Há divergência sobre como e quem foi preenchido primeiro pelo Espírito naquela noite.
Alguns registros dizem que Lucy Farrell, de Houston, orou e colocou as mãos nas pessoas. Outros dizem que o garoto foi o primeiro. Mas todos os registros concordam que aconteceu naquela noite, segunda-feira, 9 de abril de 1906. O que acontece? Esse vídeo, que é um documentário sobre o avivamento da Rua Azusa, ele dá uma data para o início desse mover, o dia que começou esse mover, que é o seguinte: as pessoas chamam, os grandes pregadores, os homens de Deus, mulheres de Deus, conhecidos e respeitados do mundo inteiro, chamam como a nuvem da Rua Azusa, porque não foi apenas um avivamento, como, por exemplo, aconteceu em Pensacola. Um grande avivamento aconteceu em Pensacola. Não diminui em nada esse avivamento. Grande avivamento aconteceu em Pensacola. Mas diferenciava em muita coisa do avivamento da Rua Azusa, porque ele não foi só um avivamento na igreja. Foi, na verdade, uma nuvem que desceu e pairou sobre a região. Então eles chamam de a nuvem de Azusa. A nuvem, the cloud of Azusa Street, a nuvem da Rua Azusa. Porque nesse mesmo vídeo o locutor explica que chegou um ponto, começou assim, discretamente, 9 pessoas orando numa casa, Deus começou a se manifestar ali. E aquilo foi, depois mudaram para o endereço que passou a ser 320 da Rua, 322, se não me engano, da Rua Azusa. Tá? E ali aconteceu então esse grande mover. À medida que aquilo foi avançando, lembra? A água começa pelo tornozelo, pode deixar, Tony, não precisa não. A água começa pelo tornozelo, depois vai para a canela, depois vai para a coxa, depois vem para a cintura, bate no peito até se tornar intransponível. Essa é a visão que Deus deu para Ezequiel. Tá? Então o que acontece? Começou assim, começou a mover numa casa, água no tornozelo. Daqui a pouco estava na canela, daqui a pouco aquilo foi. Chegou um ponto em que, aí o locutor diz, as pessoas sentiam a presença de Deus e se convertiam 2 quarteirões de distância. 2 quarteirões. As pessoas eram curadas fora da igreja. Vocês estão me ouvindo, gente? As pessoas eram curadas 2 quarteirões de distância do prédio da igreja. Porque a nuvem da glória desceu e pairava sobre o lugar. A ponto dos vizinhos chamarem os bombeiros. Muitas vezes os bombeiros foram chamados porque as pessoas viam chamas subindo do telhado da igreja. Mas eram chamas espirituais, o bombeiro chegava lá e não via nada. Isso aconteceu várias vezes. Um mover de Deus que manifestava a glória. Fogo é símbolo da glória. E isso aconteceu, e aí ele dá uma data, ele diz que há uma divergência entre quem foi cheio do Espírito primeiro, dentro daquele grupo de 9, mas que todos os registros apontam para a mesma data, 9 de abril de 1906. 9 de abril de 1906. Por que eu estou contando isso para vocês? Por causa de uma experiência que nós tivemos. Tá? Eu estive na Rua Azusa o mês passado, Deus me mandou em Los Angeles para 3 dias de jejum e oração, e eu fui, reuni o conselho da igreja, informei e fui para esse local e fiquei lá 3 dias em jejum e oração nesse local, buscando a Deus. Por quê? Porque eu descobri que havia uma palavra profética por parte do William Seymour, o pastor desse avivamento, o pastor dessa igreja, profetizou na época que 100 anos depois desse avivamento, a presença de Deus voltaria, a nuvem de Azusa voltaria. Então por isso que eu estou explicando para vocês a questão da nuvem. No caso de Pensacola, a glória de Deus, a presença de Deus veio numa igreja. Se instalou naquela igreja. Gente, foi poderoso, eu estive lá, foi muito poderoso. Tá? Mas a coisa se regionalizou, estava circunscrito aquele ambiente ali da igreja, lá as pessoas iam, elas eram impactadas lá. Tá? No caso de Azusa não, a nuvem veio e parou na região, uma nuvem da presença de Deus parou naquela região. E aí
William Seymour, o pastor da igreja, um negro, cego de um olho, filho de escravos, pais ex-escravos, e Deus levantou esse homem de uma forma tremenda, e aí, perto de morrer, ele morreu em 1926, se não me falha a memória, perto de morrer, ele então compartilhou uma palavra que Deus deu para ele, Deus o visitou e falou com ele, olha, avisa para a igreja que daqui a 100 anos essa nuvem vai voltar. A nuvem da minha presença vai voltar. E ele entregou essa mensagem profética, uma mensagem conhecida por muitos. Eu não conhecia, eu conheci essa mensagem profética há pouco tempo atrás. E aí eu fui para lá orar a Deus, clamar a Deus. Fiz igual Daniel, né? Quando Daniel descobriu que Jeremias tinha profetizado que o cativeiro era de 70 anos e que os 70 anos já tinham vencido, o que Daniel fez? Entrou em jejum e oração. Senhor, o Senhor prometeu 70 anos, então está na hora de acabar esse cativeiro. Eu fiz a mesma coisa, eu fui para lá, Senhor, o Senhor prometeu 100 anos, está na hora de cumprir essa promessa, está na hora de voltar à nuvem da tua glória. Muito bem, voltei de lá eu tive algumas experiências com Deus, que eu não vou aqui contar novamente, já contei em outros vídeos, voltei de lá e a vida segue. Lá nesse local, em oração e jejum, foi quando Deus falou comigo que Ele iria começar um mover pelas casas. Os irmãos que estão aqui sabem disso, eu preguei isso aqui na igreja, a primeira mensagem que eu preguei quando eu voltei, eu falei, tem 3 mensagens minhas no meu canal lá, Jefferson Neto, com o tema, o tempo da viúva chegou, porque essas mensagens foram resultado do que Deus falou comigo lá, ele ia começar pela casa da viúva, só que eu não sabia, sabiam disso? Eu não sabia que nós iríamos estar na situação que estamos hoje. Quando Deus falou comigo, eu vou começar pelas casas das viúvas. Eu entendi, ok, então o que é viúva? Viúva é gente simples, gente desprovida, igrejas pobres, igrejas inexpressivas, são as viúvas. São também? São. Mas o que Deus estava dizendo, na verdade, que hoje eu entendo, Ele estava dizendo, eu vou começar dentro das casas. Glória a Jesus. Eu vou começar dentro das casas. E aí eu cheguei, preguei um domingo, a partir da semana seguinte, travou-se tudo, o mundo inteiro entrou em quarentena, já não dava mais para reunir, aglomerar, e aí a gente, eu não lembro, acho que tivemos um culto ou 2 lá. Foi um culto ou 2, quem lembra? 2 cultos. Tivemos 2 cultos lá e aí travou tudo. Nesse inteirinho começamos a reformar aqui para poder mudar para esse lugar. E aí até então nunca mais nos reunimos como igreja fisicamente reunidos. Todo mundo dentro de suas casas. E Deus falando através dos cultos online e etc. Olha o que começou a acontecer, gente. Deus começou a salvar, libertar e a curar as pessoas dentro de casa. Deus começou a fazer dentro de casa, gente. Dentro de casa. E Ele falou comigo, eu vou começar nas casas. Eu aqui bobinho, não entendi 100% o que Ele falou. Mas Ele falou comigo, eu vou começar pelas casas. Aí, acho que, não sei se 4 domingos atrás, eu não lembro agora. O pessoal da boa memória aí que me lembre, né? A gente estava aqui no final de um louvor, louvando a Deus, grupo ali adorando ao Senhor. De repente eu tive uma visão de Deus. Eu vi um calendário numa parede. Sabe esses calendários que a gente vai arrancando as folhas? Eu acho que já nem existe mais, talvez exista, não sei. Aquele calendário que você compra assim, ele tem todos os números ali. Aí você passou aquele dia, você arranca aquela folha. Passou o outro dia, você arranca aquela folha. Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Eu vi um calendário daquele. O Senhor me deu essa visão e eu vi aquele calendário começando a contar do dia da visão. Por isso que eu não lembro agora o dia. Coisa de um mês atrás, mais ou menos, talvez. Né? 4 domingos atrás. Quem lembra quantos domingos nós estamos aqui? Esse é o 4º domingo? Então foram há 3 domingos atrás, porque não foi no primeiro culto daqui, foi no segundo. 3 domingos atrás, então, foi quando eu tive essa visão.
nessa visão, eu estava aqui nesse teclado, o grupo ali adorando, e eu vi então esse calendário na parede. E aí vinha uma mão e começava a puxar as folhas. Dia tal, ia puxando aquelas folhas assim, arrancando as folhas. Quando chegou no dia 9 de abril, ele parou de tirar as folhas. Ele foi tirando as folhas, e parou no dia 9 de abril e ficou aquele calendário na parede assim, escrito 9 de abril de 2020. Eu compartilhei essa visão, vocês lembram aqui? Todos lembram? Compartilhei essa visão, e na visão eu disse, eu não sei o que significa. Porque uma das coisas que a gente aprende ao longo dos anos, quando Deus começa a usar a gente no campo profético, a gente aprende, inclusive, as duras penas. Às vezes a gente aprende as duras penas. É não adicionar nada além do que Deus disse ou mostrou. Porque quando você adiciona, a responsabilidade é sua. Quando você diz só o que Deus disse, a responsabilidade é dele. Tá? Então, eu aprendi isso muito cedo, inclusive o meu pastor falava sobre isso com muita clareza, e eu aprendi isso. Então eu vi aquilo e falei, irmãos, eu não sei o que significa, mas algo vai acontecer no dia 9 de abril. E aí falei, ainda disse, né? Estou falando para ficar gravado. O escriba Julian foi lá e gravou, rapidinho. Ok, os dias vão passando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, os dias vão passando, de repente chega 9 de abril. Aí eu acordei de manhã, ainda falei para minha esposa assim, olha, deixa a televisão ligada no news aí, porque hoje é 9 de abril, eu não sei o que vai acontecer hoje. Na minha cabeça, que eu também sou normal, né? Na minha cabeça, o que eu pensei? Eu pensei, será que é hoje que acaba essa pandemia? Será que vai ter algum anúncio aí de um governo, alguma coisa vai acontecer? Será que vai cair um governo, uma coisa assim? Eu pensando comigo, é hoje, dia 9 de abril. Passou o dia inteirinho, tudo normal. Normal. Ainda me liga ainda. 10 pessoas. Pastor, caiu o bombe, ok. Aí mensagem no WhatsApp, pastor, e aí, 9 de abril, o senhor sabe o que aconteceu? E a minha resposta foi, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia do que aconteceu. Passou aí no dia 9 à noite, o meu horário de orar é sempre à noite, eu fui para o meu cantinho de oração. Minha esposa foi dormir, eu fui para o meu cantinho de oração. E falei, Senhor, eu sei que o Senhor mostrou, agora eu ainda não entendi por quê. O Senhor poderia me dar uma palavra, por que o Senhor me mostrou aquele calendário? Isso na minha oração. No dia 9 de abril, quer dizer, já era 10, porque era depois da meia-noite do dia 9, então já era 10, né? E aí eu estou ali no meu momento com Deus, e aí o Espírito Santo falou comigo. Olha bem, aqui nos Estados Unidos a gente conta mês, dia e ano. Mês 4, dia 9, do ano 20. Aqui nos Estados Unidos a gente conta assim. E aí o Senhor falou comigo assim, vá no livro 4, capítulo 9, versículo 20, e leia o que está escrito lá. Que é o texto que eu acabei de ler para vocês. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojavam, segundo o dito do Senhor partiam. E o Senhor me deu esse texto, leia esse texto que você vai entender o que aconteceu hoje, dia 9. Eu fui e li esse texto. E vocês sabem, Deus é sucinto, né? Deus é muito sucinto. Porque a palavra dele tem tanta importância que ele fala só o necessário, nem uma palavra a mais. Eu li isso aqui e fui então discernir o que o Senhor estava dizendo. E aí eu entendi o que o Senhor estava dizendo. Olha bem, gente, ainda bem que eu tenho testemunha. Está gravado e eu tenho testemunhas. Hoje aqui tem 2 testemunhas. No dia seguinte, ou 2 dias depois, eu não lembro agora, eu reuni o conselho da igreja, e nós temos 2 membros aqui do conselho, a irmã Raquel, tesoureira da igreja, o irmão Tony, que é obreiro, parte do conselho da igreja. O conselho da igreja são 8 pessoas, eu, a minha esposa e mais 6 pessoas. Aí eu reuni o conselho da igreja virtualmente, num aplicativo,
e compartilhei com eles essa história e disse o seguinte, falei, olha, Deus me mostrou, por alguma razão que eu ainda não sei, lembram disso? Por alguma razão que eu ainda não sei, Deus me mostrou que o dia 9 de abril de 2020 é o dia em que ele resolveu enviar de novo a nuvem da glória. Ele escolheu 9 de abril. No dia 9 de abril, Deus tomou uma decisão. Estou enviando de novo a nuvem da minha glória. Que nós, gente, chamamos de avivamento. Nós chamamos de avivamento. Mas, na verdade, não é outra coisa senão a nuvem da glória de Deus pairando num lugar. Sobre uma igreja, ou igrejas, um povo, uma nação, seja o que for. E Deus falou comigo, a visão que eu te dei é porque dia 9 é o dia que eu estou enviando a nuvem da minha glória. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh my God. E eu compartilhei isso com o conselho, eu compartilhei isso. Ok, eles acreditaram pela fé, porque eles conhecem o meu testemunho, conhecem a minha vida, creram, e também porque eles estão vivendo, eles estão experimentando o que está acontecendo. Só que aí o que acontece? Foi anteontem, né? Anteontem eu estou vindo para a igreja para fazer a live. E aí eu passei assim o dedo nos vídeos do YouTube lá, aí apareceu esse vídeo que o Rudy acabou de colocar, eu fui lá, cliquei ele e botei para tocar enquanto eu dirigia para chegar na igreja. À medida que esse vídeo vai tocando, o que acontece? Chega na parte em que ele diz que a nuvem do avivamento de Azusa se instalou na Califórnia no dia 9 de abril de 1906. Eu não tinha a menor ideia. Eu não podia sequer imaginar que isso tivesse acontecido. Não tinha noção. Então, quando Deus me mostrou aquela visão do calendário, Deus estava mostrando para mim... Deus escolheu o mesmo dia do mês, para recomeçar, para fazer novamente, ou trazer novamente um grande mover do seu espírito. Ele escolheu um dia em que as famílias já estavam reunidas por um tempo, as igrejas não estão congregando, raríssimas exceções aqui e acolá, mas eu não vou entrar nessa questão, mas as igrejas não estão congregando, ele enclausurou as famílias em casa, porque ele falou, eu vou começar pelas casas. Eu vou começar pelas famílias. Porque nós estávamos acostumados a sair de casa para vir para a igreja receber de Deus. Deus inverteu. Quando a gente voltar a congregar, nós vamos trazer de casa para a igreja a bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos trazer de casa. Porque as casas estão cheias da presença de Deus. As casas estão se enchendo da presença de Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, não estou te sentindo nada. Mas você vai ver. Você pode não estar sentindo nada, mas você vai ver com os seus olhos o que eu estou dizendo. Tem alguém me ouvindo nesta manhã, meu Deus? E aí do dia 9 para cá, o que começou a acontecer nas lives? Deus começou a curar as pessoas. Milagres começaram a acontecer. É porque vocês, até convido vocês, se quiserem vir aqui numa das lives, pelo menos participar ou assistir, podem vir. A glória aqui é impressionante. Nessas lives, há uma glória de Deus nesse lugar aqui, impressionante. Tem hora que eu quero pular, bater a cabeça nesse teto preto aí. Tão forte é a glória de Deus aqui nesse lugar. Estão me entendendo, gente? Escute bem o que eu vou dizer. Chegou o momento, eu estou aqui anunciando. Orei muito para fazer isso. Porque
não requer só coragem, requer absoluta convicção em Deus para dizer o que eu vou dizer agora. E eu quero anunciar para vocês que chegou um tempo de um grande avivamento. Chegou o tempo. Deus escolheu dia 9 de abril de 2020 para inaugurar uma temporada onde a sua glória será vista e sentida em vários lugares. E o maravilhoso é que isso não vai depender de uma igreja, de um ministério, de um pastor, de uma visão. Não, isso é algo global. É por isso que as famílias estão em suas casas. Porque isto é global. Deus está começando em vários lugares ao mesmo tempo. E está aberta uma temporada de milagres, uma temporada de intervenção de Deus, de provisão sobrenatural de Deus, para a sua igreja e para o seu povo. Estão entendendo, gente? Nós entramos nesse tempo, nós entramos nessa temporada. Escute bem o que eu vou dizer, onde quer que você esteja. Escute bem. Quando a igreja voltar a congregar fisicamente nos seus templos, as igrejas por aí afora, inexplicavelmente, e isso igrejas sérias, né, gente? Igrejas que não se corromperam, pastores que não se desviaram, pastores que não se venderam ao dinheiro, que não se corromperam com fama, que não trocaram a presença de Deus pelo poder, pela manipulação. Estou falando de igrejas, obreiros, homens e mulheres de Deus que estão chorando, clamando, orando há anos. Quando a igreja voltar a reunir, inexplicavelmente, milagres vão começar a acontecer. O que Deus está fazendo nas casas, começou a fazer nas casas, isso vai se multiplicar. Começa pelo tornozelo. Isso vai chegar no peito, isso vai ultrapassar a cabeça e vai virar um rio intransponível. Isso se tornará em águas que não poderão ser transpassadas. Porque vai se tornar um mover tão profundo, tão intenso, tão poderoso, que vai engolir a terra. Em várias nações do mundo, vários ministérios. Você, pastor querido, você, meu irmão, minha irmã, você que tem clamado, chorado há anos, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja. Você que tem orado pelo seu país, pela sua nação. A resposta de Deus chegou. Deus escolheu esse tempo para responder à sua igreja e para revelar o seu poder. Eu termino esta mensagem 11h49. Eu termino esta mensagem dizendo o seguinte: o texto que eu li, que é o texto mês 4, livro 4 da Bíblia, Números, dia 9, capítulo 9, versículo 20, por causa de 2020. Esse texto diz: e era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojava, segundo o dito do Senhor partiu. Escute bem o que eu vou dizer, eu termino com isso. Meu Deus. Esse momento que nós vivemos agora, escute bem, ele requer sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Esse é momento de sensibilidade espiritual, porque Deus não vai seguir os meus movimentos. Sou eu que preciso seguir os movimentos da presença e da glória de Deus. Estão entendendo? No louvor, na adoração, nas pregações, no clamor, no viver diário. E o único jeito, homens, mulheres de Deus, o único jeito é viver uma vida diária, constante de oração. Esse é o melhor momento para se gastar tempo na presença de Deus. Esse é o momento mais crucial para se gastar tempo na presença de Deus. Porque esta é a única forma de discernirmos qual é o movimento da glória. O que isso significa, pastor? Significa que um dia o culto vai ser de um jeito. Significa que um dia vai começar o culto e a coisa não vai ser do jeito que a gente imaginava.
do jeito, do modelo que nós temos. Ah, o culto começa assim, no meio é assim, vai assim e tal. Não somos nós que determinamos como que a coisa será mais. Nós não determinaremos isso mais. Quer dizer, você pode até determinar, mas você vai ficar fora do mover. Se você quiser estar debaixo dessa nuvem, você tem que seguir a nuvem. A nuvem, ela é uma espécie de entidade em si mesma. É a presença viva de Deus. Os cultos terão a forma pré-estabelecida por Deus. E nós temos que ter a sensibilidade de entender o que Deus quer naquele dia. Qual é o comportamento da glória de Deus naquele dia e deixar Deus operar. Eu ouvi uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueci. Alguém disse assim, um pregador disse algo interessante, disse: se você anda buscando pela manifestação da presença de Deus, muito cuidado, porque pode não ser da forma que você espera. Ou seja, Deus tem vontade própria. Deus tem vontade própria. E Ele fará do jeito dele. Agora eu posso garantir para vocês, vai mudar a história da igreja na face da terra. Vai mudar. Por fim, o fato da nuvem ter vindo e repousado sobre o tabernáculo. Imagina só, a sandália das crianças cresciam nos pés. A fibra das roupas não envelheciam. 40 anos a mesma roupa não envelhecia. As crianças foram crescendo. Imagina, um indivíduo que nasceu no dia que saiu do Egito. No final estava com 40 anos. Usando a mesma sandália. A sandália cresceu junto com o pé. Imagina borracha crescendo. Couro crescendo no pé do caboquinho. O que eu quero dizer é que essa glória, ela vai trazer também uma abundância de recursos sobre a igreja. Porque Deus está fazendo isso por uma única razão. Ele quer realizar a última grande colheita antes do arrebatamento da igreja. Que não está muito longe de acontecer. Por isso, a necessidade desse mover do Espírito. Esse mover de Deus, chegou a hora por causa disto. Deus não pode esperar mais. Ele precisa fazer a grande colheita antes do arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe. Me custou muito pregar esta mensagem. Me custou muito dizer as coisas que eu disse aqui. Mas eu não retiro nenhuma palavra. Vai ficar registrado, guardado aí como prova documental de que o Senhor realmente falou nesta manhã e que essas coisas passarão a se cumprir para a glória do Senhor. Já que fui eu que tive a experiência do dia 9, a responsabilidade é minha de dizer. Eu tenho que dizer para quem anda buscando que Deus escolheu esse dia para responder às orações. Seus cultos nunca mais serão os mesmos. Sua casa não será mais a mesma. A igreja não será mais a mesma. Nós experimentaremos coisas gloriosas para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé, vocês que estão aqui. Nós vamos encerrar agora dizendo para Ele: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Se você precisa de um toque de Deus nesta manhã, a maravilha de operar debaixo da glória é porque não depende de esforço seu. A presença de Deus faz o que precisa fazer.
Se você precisa de um toque de Deus nesta manhã, eu estou liberando esse toque de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Escute bem, se você precisa de uma cura física, se aproxime agora do aparelho que você está assistindo o culto. Se aproxime dele, dê uns segundos ao Senhor. Diga para o Senhor onde que você precisa que Ele te toque. O que você precisa que Ele faça nesta manhã pela sua vida? Seja cura física, seja uma provisão, seja a libertação de alguém, seja o que for. Apenas pare agora tudo que você está fazendo, se ponha na presença de Deus e deixe Ele fazer. Estou liberando agora sobre a sua vida esse toque do Espírito. Seja alcançado agora pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Seja curado nesta manhã. Seja curado nesta manhã. Aqui também no auditório. O que quer que você precise, eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa. Receba no nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Seja alcançado agora por esta palavra, por esta liberação nesta manhã. Pai, com a tua mão poderosa agora, alcance os teus filhos. Alcance agora os teus filhos, os presentes aqui e os que estão em suas casas, Pai. Deixa fluir agora a tua glória, Pai. Flua a nuvem da tua glória sobre a vida de cada um dos teus filhos nesse momento. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Começou a fluir neste momento. A Ele a glória, para sempre, amém. Seja curado agora, receba onde você está. A Ele a glória, para sempre. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Tão
o Senhor disse que faria. Nesta manhã, Senhor, alcance os ministérios, pastores, obreiros, sejam alcançados esta manhã. A Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória, pra sempre. Amém. a Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, pra sempre. A Ele pra sempre. Amém. Levante as suas mãos ao Senhor nesta manhã, aqui em casa, e digam comigo: Senhor, nós humildemente recebemos a nuvem da Tua glória, que pairará sobre nós, que estará sobre nossas igrejas, estará sobre as nossas vidas, estará sobre a minha casa. A minha vida será diferente daqui para frente. Os cultos da minha igreja serão diferentes daqui para frente. Há uma temporada de milagres que começa neste momento. Desde 9 de abril, os céus estão abertos sobre Framingham, sobre Boston, sobre vários outros lugares dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo, para a glória do Senhor. O Senhor é bem-vindo no nosso meio, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje ao redor da terra. Repouse sobre os lares, sobre as casas ao redor da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.